Olá, seja bem-vindo ao Fisiecast, o seu podcast de saúde integrativa, onde nós teremos diversos convidados para que possamos fazer entrevistas que vão falar sobre como você pode cuidar melhor da sua saúde, né? Isso é muito importante, a gente descobrir, né, problemas, doenças que nós temos e como que a gente pode cuidar disso, né? Quais são os profissionais que nós podemos procurar. Então, o Fisia Saúde Integrativa ele tem exatamente esse foco, né? Trazer vários profissionais, pessoas que procuram ter uma qualidade de vida muito boa, também que procuram ter uma longevidade, né? Quem não quer chegar aí aos seus 70, 80, 90 anos, né? Ou até 100 anos, né? Conseguindo caminhar para todo lado, tendo uma vida muito boa, né? Então, acho que esse é o nosso principal objetivo, né? Cuidar do corpo como um todo. Então, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, faça os seus comentários, curta, principalmente compartilha, né? Quanto mais você compartilha, mais pessoas vão ter essa informação. A gente também tem o Fisiecortes, onde você encontra diversas partes desse podcast, né? E de outros podcasts também, né? Assuntos principais ali. E você também consegue ter essa tranquilidade ali para assistir aquela parte que é mais interessante para você. E também a gente tem o Spotify, né? O Spotify é extremamente bacana. É legal, você pode estar dirigindo, estar fazendo o seu trabalho doméstico ou qualquer outra coisa, coloca ali seu fone de ouvido e vai curtindo, né? Vai ouvindo ali as principais partes e vai participando também do Fisie. E nós temos hoje uma convidada, né, extremamente importante com um assunto, né, um assunto que ele vai ser muito interessante para as mulheres e não só para as mulheres, né, homens também. Então a gente... Nos bastidores aqui a gente estava conversando algumas coisas que eu não sabia e acho que isso é interessante. Então, essas informações que são relevantes. E a gente tem uma pessoa, ela vai se apresentar, vai falar da sua formação também, toda a estrutura aí. Para você também, né, que é de língua espanhola, tem uma novidade que ela, né, consegue te atender até em espanhol. Então, aqui está totalmente preparada. A gente tem o prazer de ter aqui, né, nossa psicóloga, né, a Izanine, né? Isso mesmo. Isaiane. Isaiane, isso. É um pouquinho difícil a pronúncia, mas... Não, porque é Isaías e Isaiane. Então não tem como A gente quase formou uma dupla sertaneja aqui. Perfeito, né? vamos Isaiane, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui no Fisie Saúde Integrativa. Muito legal, né? A gente trazer uma pessoa como você que tem esse seu conhecimento. Quando eu falo que tem esse conhecimento é porque a forma como você lida com as situações, né? Os detalhes, acho que isso é muito interessante. E é o que eu digo para as pessoas, quanto mais a gente sabe, né? Quanto mais o conhecimento ele é compartilhado, a gente vai pensando, olha, eu tenho isso, eu apresento esses sintomas, mas eu não sabia, então vou procurar um profissional. Então, compartilhar o conhecimento, acho que é muito legal. Seja bem-vinda. E quem é você, né? Obrigada, Isaías. Eu fico muito feliz em estar aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. E, bom, eu sou Isaiane Risco, eu sou psicóloga, sou psicanalista, sou especializanda em saúde da mulher e em neuropsicologia também. Sou coautora de livro, eu sou a sócia fundadora do CAP, que é o Comece Aqui Psi, é uma startup que ensina psicólogas a empreenderem também. E estou nessa empreitada da especialização e os atendimentos especializados mesmo em endometriose. Eu atendo o público adulto, né? A partir dos 17 anos eu já atendo em português e espanhol, como você disse bem, online. Mas o maior público hoje que eu tenho são mulheres, né? Mulheres cis, mulheres trans e pessoas que trazem mesmo esse sofrimento com a endometriose. Nem todas são diagnosticadas, mas hoje, com essa formação que eu tenho, eu consigo entender que muitas mulheres que estão ali têm esse sofrimento com essa doença tão terrível, tão complexa, que a gente precisa muito falar sobre para que todo profissional de saúde possa ter essa visão integrativa mesmo da doença, dos tratamentos, dos encaminhamentos. É por aí que vamos trabalhando nesse momento. Mas, então você tem, quando você comentava, eu acho que é muito interessante, a gente tem duas perguntas que acho que elas vão abrir o nosso podcast. Uma primeira é, por que você resolveu falar de endometriose? Por que você resolveu dedicar a sua vida, né, ou pelo menos essa parte da sua vida estudando esse assunto? E o que é endometriose? E às vezes parece que todo mundo conhece, mas às vezes você vai perguntar para algumas pessoas, tem muita gente que não sabe, né? Às vezes você fala a palavra, a pessoa acha até que é uma coisa de outro mundo, outro termo, e tem, né? Por que você resolveu entrar, né? E aí você vai falar, mas
gente tem algumas coisas pessoais também, né, que fizeram você adentrar nesse assunto. E depois o que que é, né? Como que a gente poderia entender? Então eu tenho, né? Descobrir que eu tenho, depois a gente vai vendo como a gente trata disso, né? Exato. Olha, Isaías, eu tenho 30 anos e a minha história com a endometriose começa com os meus 13 anos. Então, desde a minha primeira menstruação, eu tinha muitos sintomas, muita dor, passava muito mal e passei aí ao longo da minha vida inteira sem saber exatamente. Na verdade, eu já sabia, eu tinha assistido, né? Como estamos aqui no podcast de saúde, eu tinha assistido um programa de TV com a minha avó, eu tinha mais ou menos uns 15 anos, e era um programa sobre saúde. Todo o programa tinha alguém ali falando sobre, e eu me identifiquei com uma médica falando de endometriose. E eu tinha certeza absoluta, desde os meus 15 anos, que era aquilo que eu tinha. Porém, o meu diagnóstico só chegou em 2021. Então, a gente tem aí 3 anos, né? Eu tinha 27 anos quando eu recebi o meu diagnóstico, então eu fiquei dos 13 aos 27, sem saber, no escuro, sendo tratada de formas aleatórias, com medicamentos, com hormônios. Fiz uma cirurgia muito mal sucedida e que, infelizmente, eu não sou a exceção, eu sou a regra, né? Muitas mulheres passam por esses tipos de cirurgias que não funcionam. E em 2023 eu encontrei um especialista, né, que tratou a minha endometriose e me curou, inclusive. Hoje eu posso dizer que sou curada da endometriose. E a partir daí eu comecei a tentar entender um pouco mais. Eu já vinha desde os meus 15 anos, mais ou menos, tentando entender o que era a doença, mas foi somente em 2023, entendendo ali com esse especialista, vendo vídeos que ele postava no YouTube, no Instagram, eu comecei a ler artigos científicos e comecei a entender de fato o que é a doença, que é muito complexa. A gente escuta, e eu escutei a minha vida inteira, né, que eu tinha só cólica, e cólica é normal, cólica é coisa de mulher, toda mulher tem cólica, é assim mesmo, e isso não é verdade. Então, tive muitos sintomas que foram normalizados e muitos deles que não foram associados com a endometriose. Então, quando eu começo a estudar, quando eu começo a passar com esse especialista, a gente começa a entender que a endometriose é mais complexa, ela não é só cólica menstrual, e aí a gente vai entender que, além desse estigma de que cólica é coisa de mulher, dores na relação sexual é coisa de mulher, é assim mesmo, é psicológico, a gente tem os profissionais da saúde despreparados, médicos, ginecologistas e todo o resto, porque o ginecologista ele é a base para o tratamento. E se ele não está preparado, todo o resto também não está. Então, nessa empreitada toda, a gente vai descobrindo que endometriose é uma doença embrionária. A gente nasce com endometriose, ela se forma na nossa 6ª, 7ª semana de vida, quando a gente tem a diferenciação sexual. Então, até a 6ª, 7ª semana, somos todos iguais, não temos diferença de sexo. E aí, quando chega nessa etapa da gestação, a gente tem uma estrutura no nosso corpo chamada ductos de Miller. Os ductos de Miller, eles vão ou reduzir ali, meio que se camuflar no organismo para os meninos, né, os homens, biologicamente falando, terem o aparelho reprodutor, e nas meninas ele vai aumentar, formando o nosso aparelho reprodutor, e ele vai ser a pelinha que reveste o nosso útero por dentro. E nesse processo de ampliação ou de camuflagem no organismo, os ductos de Miller, eles podem acabar se despedaçando um pouquinho. E aí, esses pedacinhos ali que ficam, eles podem entrar tanto dentro do músculo do útero, quanto fora do útero, no peritônio, né, toda a nossa barriga ali por dentro. Pode acabar entrando nos nossos órgãos urinários, digestivos, mais raro, mas acontece, os órgãos respiratórios também. Então, é uma doença que ela pode atingir todo o corpo da portadora. E a gente entende que a doença da mulher moderna, a endometriose, ela existe desde 1860. Ela já foi diagnosticada em autópsias por um médico alemão chamado Rokitansky. E com relação às mulheres, não somente. Claro que nós, mulheres cis, né, a gente vai pensar, somos maioria, sim, no diagnóstico, né? Mas nós temos estudos que mostram homens cis com endometriose, principalmente aqueles que vão tratar o câncer de próstata. E aí eu vou explicar por quê. E temos também muitos homens trans, 38% de homens trans têm endometriose e são subdiagnosticados, são...
os tratamentos não chegam a essa população, muitas vezes, são mais negligenciados. E nós temos bebês, temos alguns estudos científicos que mostram bebês nascendo com endometriose mesmo, sendo vista ali a doença. Então, é uma doença majoritariamente feminina, mas não só. Qualquer pessoa pode ter endometriose. E por que a endometriose aparece nos homens ali, principalmente quando vai tratar câncer de próstata? Porque, além da gente ter ali aqueles pedacinhos do nosso corpo, que são as lesões, ali nós estamos falando de lesão, nós temos também o estrogênio. Quando a gente chega na puberdade, os nossos hormônios eles vão começar a entrar em ação. E um desses hormônios é o estrogênio. Então, o estrogênio, por isso também é uma doença majoritariamente feminina, o estrogênio ele faz com que essa lesão ela cresça. Ele cresce o nosso endométrio para a gente menstruar ou para a gente abrigar um embrião ali na parede do nosso útero. Só que aí, o cérebro ele não manda o estrogênio crescer só o endométrio dentro do útero. O cérebro vai mandar crescer estrogênio. E aí, crescer o endométrio. Onde tiver esses pedacinhos, vai crescer, vai sangrar. Então, a menstruação acontece dentro e fora do útero. Esse sangue que está fora do útero ele vai empoçar, porque não tem para onde ele escorrer, e vai ficar uma inflamação sistêmica pelo resto da vida. E essa inflamação ela vai gerar a fibrose, a aderência. Então, muitas mulheres têm os órgãos tudo grudadinhos dentro da cavidade pélvica, né? E muitos problemas, tanto para andar. Então, tem mulheres que têm no ciático, por exemplo, né? Problema na coluna, em vários locais do corpo. E os homens, quando vão passar por esse processo de tratamento do câncer de próstata, é muito utilizado estrogênio para tratar câncer de próstata. Por isso também que esses homens geralmente mais velhos, né, descobrem a endometriose. Então, este é o processo. Então, mulheres trans também, conforme fazem o tratamento hormonal, podem apresentar cólicas e pode ser endometriose. É mais ou menos esse o comportamento inicial da doença. Interessante. E aí tem uma coisa, quando você falava lá, que você, mais ou menos com 13 anos por aí, você começou a ter isso, hoje é 2024, foi o quê? 2010? Sou muito boa de matemática. 2014, 2007, 2007. Menos, né? 2007. Se a gente pegar lá, assim, não é tanto tempo, né? Se a gente for vendo uma questão. E aí, quando você descobriu que você tinha, né? Eu acredito, talvez nesse primeiro momento, você achou que tinha, quando você foi... você chegou ali na consulta, né? Já foi o médico, né? Que foi, no caso, foi o ginecologista, ele já olhou e falou, olha, é endometriose ou não, associou outra coisa, né? Porque acho que nesse primeiro momento, que às vezes quando a gente pega agora, deve ter diversas meninas aí que estão assistindo seus 14, 15 anos, né? Que às vezes tem essa dificuldade, vão, o ginecologista às vezes traz uma resposta que vai falar que talvez é relacionada à menstruação mesmo, é normal, volta na próxima. Demorou, assim, para o médico descobrir, porque você fala, descobri com 27 anos. Nesse tempo, né? Você foi fazendo tratamentos para endometriose ou foi assim, ou eram tratamentos para outras coisas e não tinha feito um diagnóstico 100%, né? E para a menina, para ela descobrir, você acha que tem essa dificuldade hoje de, nos primeiros atendimentos, relacionar diversas coisas ou não? Já está mais fácil? Não, hoje o ginecologista ele já consegue, de imediato, só de uma descrição ali, já identificar e já encaminhar para o tratamento. Ou ainda não? Você acha que ainda está um pouquinho demorado? A gente ainda tem um problema muito grave, que não é só no Brasil, é no mundo, como a gente já falou aqui, eu atendo pessoas de vários continentes. Então, a gente tem um problema mundial. Inclusive, o Brasil, nós temos alguns especialistas, inclusive o maior especialista em endometriose de maneira atualizada, né? Foi o médico que me operou. Muitas mulheres vêm de fora para fazer a cirurgia aqui. Porque não tem, em muitos países que a gente até acha que são mais desenvolvidos que a gente, não tem essa visão mesmo da endometriose como ela é de fato, mas tem uma visão muito retrógrada. Então, nós temos um problema de formação de médicos. Tudo começa aí. Os médicos costumam dizer que a endometriose ela é 1 ou 2 aulas do curso de medicina. Na parte de ginecologia, também da residência. Então, ela é só uma aulazinha com materiais antigos. Então,
quem determinou que a endometriose era um problema de menstruação foi um médico legista chamado o Sampson. Ele, vendo autópsias, ele foi descobrindo endometriose e ele achou, né, acreditou que seria retorno de menstruação por dentro do canal uterino, por dentro das tubas uterinas. Então, ficou esse dito mesmo na medicina de que endometriose era isso, e os médicos estudam isso. Eu tenho pacientes hoje que estudam medicina em vários estados diferentes do Brasil, e é unânime quando elas me falam... É menstruação... Menstruação retrógrada, é só uma cólica, é de mulher mesmo e trata com hormônio. Então, os médicos que conseguem, isso em 2024 ainda, os médicos que conseguem... observar aqueles sintomas e dizer que a paciente... Porque a endometriose, ela se diagnostica pelos sintomas também. E se comprova em exames de toque. Então, a maioria dos ginecologistas hoje não fazem exame de toque. A maioria das pacientes não fizeram, nunca passaram por exame de toque, por exemplo. Então, sintomas, exame de toque... e exames de imagem, mas não é qualquer exame de imagem. E aí, por que que... Então, a gente tem o subdiagnóstico de endometriose, porque os exames de imagem que são passados não têm o preparo ideal, porque precisa ter preparo intestinal, precisa ser um médico que saiba laudar, porque é uma pessoa que realmente tem a especialidade em endometriose para laudar corretamente. A máquina, isso é uma novidade, eu não sabia, uma médica que eu fiz uma live recentemente, ela explicou que a máquina precisa ser calibrada para achar endometriose. Então, não é qualquer máquina de ressonância, não é qualquer máquina de ultrassom que vai ver endometriose. E provavelmente os hospitais, nem todos têm. Não fazem, porque não tem esse preparo no pedido. E tem alguma confusão, ou seja, alguma outra doença que é confundida com endometriose e acaba, olha, pode ser essa doença aqui, e começa a tratar daquela doença, sendo que é endometriose. Tem alguma doença que é muito comum, que é mais confundida, que não é ela, mas às vezes as pessoas confundem muito? Principalmente síndrome do ovário policístico. Eu fui diagnosticada, eu tinha um cisto que não era no ovário, o meu já estava na tuba uterina. Então, muitos médicos falam que é cisto. Só que a gente tem aí os médicos mais atualizados que dizem que o cisto ele não causa esse tanto de sintomas. O cisto ele não vai causar toda essa inflamação no organismo, ele é um desarranjo hormonal. O ovário policístico traz desarranjo hormonal para o organismo, ele não traz inflamação sistêmica necessariamente. Então, muitas mulheres são diagnosticadas com síndrome do ovário policístico, porque a endometriose também está associada a cistos, ou elas são levadas como normal. A maioria das meninas, das mulheres que passam no ginecologista, escutam dos ginecologistas que cólica é normal, que ela tem que tomar anticoncepcional, que é uma questão hormonal, tem que regular, mesmo os exames de hormônio dando normais, tem que regular hormônios com anticoncepcional, a não ser a sua menstruação dói, ela precisa ser suspensa com hormônios, e fica por isso mesmo. Então, a maioria das meninas, das mulheres que vão no ginecologista vão escutar que é normal e precisa regularizar com hormônio, ou que elas têm aí provavelmente a síndrome do ovário policístico, ou que elas têm um cisto no ovário, e é esse cisto que causa todo esse transtorno. E isso não é verdade. Né? O que causa todos os sintomas, a gente tem mais de 70 sintomas já catalogados de endometriose, e aí vão dos mais diversos, tanto sintomas ginecológicos, quanto sintomas digestivos, sintomas urinários, sintomas respiratórios, náuseas, sintomas psicológicos, os mais diversos. Tudo isso, dor nas costas, das pernas, problemas na relação sexual. Muitas mulheres, por exemplo, saiu ano passado um estudo do biomédico, inclusive, de dores no orgasmo. E quando esse estudo saiu e eu repostei, eu recebi uma enxurrada de comentários. E muitas pacientes vieram me falar na terapia de que elas tinham essa dor e elas achavam que era normal. E não é, porque a gente não aprende. A gente tem um atraso na medicina, a gente tem um problema do Ministério da Saúde que não fala sobre endometriose e não fala de uma maneira atualizada. Nós temos um problema social, estrutural, que faz com que as mulheres não tenham essa noção do próprio corpo, sabe? Quando você fala da questão que a cólica ela não é normal, a cólica em si mesmo, ela não é normal, nenhum tipo de cólica, ou assim, não. É até esse tipo de cólica que é normal. Esse tipo não é normal, esse é zero. Então, se tem cólica, não é normal eu ter, porque o que a gente vai, eu dou aula também, já dei aula durante alguns anos, e às vezes você tem as meninas têm seus 15, 16 anos, eu tô com cólica e tal, e acaba saindo para ir ao banheiro e tal, mas assim, já vem com aquela estrutura, olha, ela tá no momento, tá normal, vai ter cólica e tal, e vai trazendo aquilo ali
para a vida, e a gente vai até escutando, né? De todas as mulheres, não, eu tô com cólica, não, tá tudo bem, daqui 2, 3 dias passa, é normal. Então, assim, eu acredito que grande parte das mulheres, elas acabam que, eu tô com cólica, faz parte, né? Minha avó teve, minha mãe teve, minhas amigas todas têm, e falam que tem dores, e eu também tenho. Então, não tem nada de estranho nisso. E às vezes a gente acaba normalizando aquilo que não é para ser normal. Então, nenhum tipo de cólica, quer dizer, nenhuma cólica é normal. Nenhuma cólica. Claro que assim, a gente sempre vai partir desse pressuposto de que nenhuma cólica é normal para que seja investigado e se entenda se tem alguma coisa ali ou se a gente está falando, de fato, de um processo menstrual, né? Então, a ovulação, ela pode trazer algum desconforto, algum mal-estar. É um processo de muita intensificação hormonal. E os hormônios, quando eles estão intensificados ou em baixa, eles vão gerar sintomas os mais diversos. Mas dor não é para causar. Então, a ovulação, ela pode ser, sim, desconfortável. Como incha a região, fica mais sensível. Então, aquela dorzinha, aquele incômodo de sensibilidade, de inchaço, isso pode sim ser normal, mas como a gente tem uma normalização muito grande da cólica e dos problemas ginecológicos, então a gente vai partir desse pressuposto de que se sente dor, sentiu cólica, não é normal. Procure investigar. Né? E aí a gente tem essa diferença. Acho que é interessante você até abrir esse ponto, porque a pessoa fala, então não é normal, porque senão também a gente, né, acho que quando você coloca esses pontos, né, falando, você tem esse processo que faz parte, mas começou a sentir dor, porque senão você acaba, não, é normal, vai sentindo a dor, mas quando você começa, peraí, então deixa eu investigar mesmo se está tudo ok, se faz parte do processo, se não faz, e aí quando você já acende aquela luz amarela, né, você já vai procurar alguma coisa. Então, acho que isso é muito interessante, que você acaba abrindo esse leque, e a pessoa, peraí, então, né, tem alguma coisa errada aqui. Sim. E tem uma diferença. O incômodo de ovulação, o incômodo de menstruação, ele é muito pontual. Então, estou ovulando, sinto aquele incômodo, uma dor que é muito leve, né? E ela é pontual. Começou aqui e ela acaba quando acaba o período de ovulação, quando acaba o período de menstruação. Mas não é uma dor persistente, ela não fica 24 horas. É uma dor que se resolve com dipirona. É uma dor que se resolve com Buscopan. É uma dor que se resolve com remédios para cólica. Então, é uma dorzinha leve que não te impede de funcionar. Então, a cólica não é para você... Os incômodos normais do período menstrual não é para a gente ficar de cama, não é para desmaiar, não é para ter náusea, não é para ter nada disso. É para ser um incômodozinho, aquele desconforto, sabe? De quando a gente está com algum processo no nosso organismo que se resolve com um remedinho simples, né, básico, e não persiste, porque as dores de endometriose, as cólicas de endometriose, elas persistem e com o passar dos anos, conforme a doença se cronifica, ela aparece dentro e fora do período menstrual. A gente tem cólica, às vezes, nos 31 dias do mês, por exemplo, sabe? Então, é algo pontual, é algo leve, não impede de funcionar e resolve com um remédio simples. Mas, mesmo assim, com toda essa normalização, com toda essa negligência nos diagnósticos, a ideia é que sentiu cólica, procure investigar. Né? Porque daí você já tem certeza absoluta de que não tem nada, é só mesmo um processo do seu organismo, ou se você tem realmente a doença e precisa de tratamentos especializados. Okay. E quando a gente fala de endometriose, né? A gente fala dessa doença, ela é evitável ou não? Vou ter, ponto final, a única maneira que tem é como eu vou lidar com ela, mas o escolher ou não, né, é impossível, né? Quando eu falo se escolher ou não, porque, vamos supor, às vezes, desde pequena, né, a garota ou o homem também, que agora a gente tem esses casos, talvez ele pode ter uma outra qualidade de vida, alguma coisa com melhor alimentação, coisas que eles possam fazer antes que vão evitar com que as pessoas tenham. Ou não, você vai ter, o que a gente vai fazer é como você vai trabalhar com isso, como você vai cuidar disso, né? Tem como evitar ou não. Vai ter ponto final, agora vamos só trabalhar para como vai ser esse processo. Na década de 70, 80, um médico americano chamado David Redwine, ele contestou essas autópsias feitas em 1860, 1927, e ele descobriu que a endometriose é uma doença embrionária. Sendo embrionária, não tem como você evitar de ter. E aí, assim, né? Primeiro, a lesão de endometriose é inevitável, é embrionária, e você só descobre porque essa lesão ela vai crescendo ali, ela vai ativar
na puberdade em diante. Então, antes disso, é muito difícil, inclusive, diagnosticar, porque se não tem sintoma, geralmente a lesão está camuflada, então ela não está visível ali nos exames. Então, para a gente saber se vai ter endometriose ou não, é impossível por conta de ser uma doença genética. Porém, a gente consegue sim ter o controle dos sintomas, nos casos mais leves, principalmente, porque, como ela é uma doença inflamatória, quanto mais inflama, mais sintomas ela gera, inclusive ela gera neuroinflamação, a gente vai falar melhor sobre isso depois, e ela pode... conforme a gente menstrua, né, o estrogênio faz com que a doença apareça, então pode-se segurar mesmo a menstruação, pode-se utilizar remédios para não menstruar. Só que a gente tem muitos problemas, né? Primeiro, se a gente pensar na não menstruação, então tive a primeira menstruação, dói muito, tenho sintomas, descobri que tenho endometriose, então não quero menstruar mais, só quando eu quiser engravidar vou utilizar anticoncepcional. Pode fazer isso. O problema é que o anticoncepcional, ele não vai tirar a doença, ele vai camuflar. Então, você não vai ter sintomas. Só que isso não impede daquela inflamação que já está ali, ela só não está crescendo, ela virar fibrose, ela fazer aderências, essa inflamação, ela aprisionar os seus nervos, os seus órgãos. Então, o processo continua, você só não sente dor, você só não piora mais ainda a inflamação e o aumento, você só não faz crescer a lesão. Então, isso é o anticoncepcional. Só que como ela é uma doença... e a gente não vai... A gente ainda vai pensar que o anticoncepcional, ele pode e ele faz, né? Principalmente os mais utilizados para o tratamento de endometriose, tem na bula dizendo que ele causa neuroinflamação. Então, você fica sem dor por um lado, mas você piora todo o seu organismo de outro, correndo o risco de ter uma doença neurodegenerativa no futuro. Então, eu, Isa, acho que não compensa essa via. Se arriscar... Não compensa. Acho que é muito risco para pouco benefício. A gente tem o outro cenário. Por ser uma doença inflamatória e que vai causar inflamação sistêmica no organismo inteiro, no cérebro também, a gente vai ter que ter cuidados. Quem tem endometriose, e aí não é só estrogênio, né? O Dr. David Redwine descobre que a gente tem uma alteração também em alguns genes OX, não sei falar muito bem, mas esses genes são responsáveis pela nossa imunidade. Então, quem tem endometriose geralmente tem imunidade um pouco mais afetada. E aí, nós temos chance, inclusive eu não disse isso ainda, de desenvolver ou de engatilhar doenças autoimunes. Então, por exemplo, eu tenho doença de Crohn. Tem a outra ainda mulher que tem a fibromialgia. Aí a outra tem tireoidite de Hashimoto, lúpus e por aí vai, meningite. Doenças autoimunes são muito comuns em mulheres com endometriose, muito comuns. Então, a inflamação, ela precisa ser controlada. Nosso organismo inflama muito mais facilmente, a gente precisa de uma barreira anti-inflamatória. E isso se faz com alimentação, com atividade física, água, cuidados de modo geral, com a vida, uma vida anti-inflamatória. Eu não gosto muito da dieta, porque a dieta é uma coisa que você começa e finaliza. É uma vida anti-inflamatória. Isso ajuda a não piorar ainda mais a doença e não desenvolver acho que é muita coisa, mas ter mais leve caso apareçam as doenças autoimunes. Então, não tem como evitar a endometriose, mas tem como ter um estilo de vida anti-inflamatório que vai deixar a doença mais tranquila. Mas o único tratamento, o único tratamento possível, capaz de tirar a doença da raiz para essa pessoa ter uma qualidade de vida, e ele pode chegar a curar. Então, o Dr. David Redwine já traz aí, na década de 70, 80, os estudos provando a cura em pelo menos 50% das pacientes que fizeram esse tipo de tratamento, e eu passei por esse processo em fevereiro e estou totalmente curada. É uma cirurgia chamada cirurgia de excisão em bloco. E não é isso que é feito, né? Porque os médicos nem sabem da endometriose. Então, nem sabem das técnicas possíveis, e as técnicas que se ensinam nas universidades de medicina são cauterização, raspagem, tira só o foco, e o foco é só a superfície da doença. Então, esse tipo de cirurgia geralmente faz com que a doença volte. Então, quando você tira da raiz, você tira qualquer raizinha mesmo que possa fazer. É como um nódulo. Muitas mulheres têm nódulo no seio, tira o nódulo e ele volta. Então,
a endometriose a gente ainda tem a possibilidade de tirar a raiz para que ela nunca mais apareça. E aí sim a qualidade de vida vem. É a única forma mesmo de se tirar. E é uma cirurgia que ela é disponível na rede pública ou não, né? Por enquanto, não. Então, eu estou nessa luta, né, de ajudar aí as endomulheres que me procuram a tentar descobrir, mas infelizmente não tem no SUS, né, porque, de novo, nas faculdades não se ensina sobre isso. Quem descobre, e o meu médico, ele conta essa história, né, como foi que ele descobriu a cirurgia de excisão em bloco? Ele tratava as pacientes com a cirurgia de cauterização, com a cirurgia de raspagem, excisão de focos, e ele estava incomodado que as pacientes voltavam e ele não conseguia se conformar com aquilo. Assim foi o David Redwine lá nos Estados Unidos, que descobriu a endometriose embrionária, desse incômodo de não é possível que nenhum tratamento resolva isso aqui. Então ele foi estudar e aí ele catalogou então a endometriose como uma doença embrionária. Assim são esses médicos raríssimos no Brasil. Eu conheço, sei lá, menos de 15 médicos que fazem essa técnica, né? Então, não, assim, pode ser que tenha no SUS, mas eu desconheço. E olha que eu conheço mulheres do Brasil inteiro lutando para conseguir ter ali a sua cirurgia. E nem nos convênios. Os médicos que atuam nessa técnica, eles não conseguem atender por convênio, porque é muito caro se especializar na técnica de excisão em bloco, porque daí você tem que saber fazer um tipo de cirurgia que você não aprende na faculdade, e aí você vai ter que se especializar fora. Você tem que ter conhecimento de neuropelviologia, porque a doença aparece muito nos nervos, então não é qualquer médico que sabe operar nervos também. Então tem que ter conhecimentos, pelo menos minimamente aí, em sistema digestivo, em sistema respiratório. Então tem que ter um conhecimento muito amplo que ele nem sempre, geralmente, não vai encontrar na universidade de medicina. Então, esses médicos acabam cobrando valores até altos mesmo, né? Para fazer esse tipo de cirurgia. E aí, infelizmente, são a minoria das mulheres que consegue pagar. Porque a maioria da nossa população é pobre. E uma grande parte da nossa população é extremamente pobre. E não tem acesso nem à informação, quanto mais ao dinheiro para conseguir fazer o tratamento. Aí você acaba indo para os tratamentos que são mais paliativos, porque o custo é menor, às vezes você consegue medicamento na rede pública, até se você conseguir comprar também, às vezes o valor é bem menor, então você acaba se acostumando com a doença, né? Acaba convivendo. E tem um certo tempo, assim, você fez cirurgia para realmente falar, estou curada, tem um tempo mínimo, depois de X meses ou alguns anos, está definitiva, você está curada. Não tem assim um tempo exato, né? Os estudos que tentam comprovar mesmo a remissão total da doença, eles vão contabilizar pelo menos 5 a 10 anos. Então a gente tem estudos de, acho que 2021, não tenho certeza, 2021, 2023. Um deles mostra mesmo pacientes depois de 5 anos da excisão em bloco, e tem outro mostrando pacientes depois de 10 anos com a cirurgia em remissão total da doença, em cura da doença. Só que aí a gente tem os relatos pessoais. Então, hoje, trabalhando na área, eu conheço centenas de mulheres que passaram pelo procedimento, e eu não conheço ainda um homem trans que passou, eu não conheço um homem cis que passou, eu conheço mulheres cis, que são as pessoas que conseguem chegar num diagnóstico, e aí a gente tem uma problemática muito grande, que é a epidemiologia da doença, né? Nós temos subdiagnósticos para mulheres negras, por exemplo, indígenas. A maioria das mulheres diagnosticadas são mulheres brancas e 62% delas têm terceiro grau completo. Olha como é um problema de classe, um problema social absurdo. Mulheres com terceiro grau completo são 62% das pessoas diagnosticadas com endometriose. Então, é muita coisa. Apenas 4 a 9% das mulheres negras são diagnosticadas com endometriose. Isso não é porque a gente tem pouco, até porque a gente tem muito mioma. A população negra, ela majoritariamente é uma população que vai ter miomas uterinos. E esses médicos mais atualizados, eles dizem que mioma e endometriose são espectros de uma mesma doença. Então, a gente tem um problema muito sério, que é do diagnóstico de endometriose e de quem tem acesso ao diagnóstico. Então, com isso... se mais mulheres negras fossem identificadas, tivessem mais acesso a esse número, né? Então não está relacionado aqui a questão, não, porque as mulheres negras têm menos, as mulheres brancas têm mais, indígenas... Não, eu tenho ainda... O patamar, então...
Porque talvez essa falta de acesso ali é que você tem uma subnotificação, mais ou menos, que seria desse Exato. processo. Exato. E a gente tem os relatos, né? Porque daí, pensando nessa coisa da cura, eu, por exemplo, eu fiz em fevereiro. E eu entrei no centro cirúrgico dia 3 de fevereiro morrendo de cólica. Eu estava muito mal, não conseguia andar direito com a minha perna esquerda, que estava muito tomada de endometriose. Eu saí da anestesia, logicamente anestesiada, sob efeito de remédios. Nunca mais, desde o dia 3 de fevereiro que eu acordei, eu nunca mais senti cólica, nunca mais tive problema na perna. O meu ciático demorou pelo menos 5 meses para ele ficar assim. E aí foi quando eu tive certeza absoluta que pelo menos... Okay. E a gente tem diversos. A gente tem mulheres que com 2 meses já não sentem mais nada. A gente tem a mulher que eu fiz live, que tinha mais tempo, ela tinha 8 anos de operada. Ela não tinha mais nada, assim, desde o dia que saiu do centro cirúrgico. Então... parece mágica, mas não é. Mas a partir do momento em que você tira a raiz da dor, a raiz da maior inflamação no seu organismo, parece que o organismo volta. E aí a gente tem, por exemplo, 2 semanas de cirurgia, 3, 4 semanas de cirurgia, muito unânime as pessoas que passam pelo procedimento, elas desincharem, porque a gente incha muito pela inflamação. Então, a gente já tem a pessoa que desincha, ela já consegue, não sente mais cólica de jeito nenhum. Ela consegue, então... sentar, cruzar as pernas. Quando eu cruzei minhas pernas, acho que 3 meses depois da cirurgia, eu chorei tanto, porque eu não conseguia cruzar as pernas, não conseguia sentar no chão de pernas cruzadas, era impossível. Então a gente começa a ver, assim, não tem catalogado qual é o tempo determinado para entender que foi uma cura mesmo, mas até porque os estudos eles estão sendo feitos, né? Os médicos mais atualizados, eles têm uma associação americana, se chama AAGL, né? É uma associação que está tentando mudar a medicina no mundo em relação à endometriose. Então, eles estão produzindo esses materiais científicos, as normas mesmo, para entender ali e começar mesmo a colocar nas universidades, enfim. Então, ainda é algo que não tem uma diretriz. Então, para estar curada tem que ter X tempo, mas a gente tem os relatos, a gente tem a mudança na qualidade de vida e alguns artigos, poucos, mas tem sim, de 5 a 10 anos, mostrando isso. E aí, a idade, né? Então, as pessoas começam desde a menina que tem 14, 15 anos e vai até uma senhorinha... Já tem meninas com 9, por exemplo. Com 9 anos. Desde a primeira menstruação. Geralmente, a gente descobre a endometriose ou os sintomas dela na primeira menstruação, porque ela dói. Ela acaba com a gente. Aí, o que acontece? Muitos médicos vão partir do pressuposto, e eles não estão errados, mas eles acabam se fechando nisso. De que uma primeira menstruação é uma bomba na vida de uma menina. Então, ela vai sentir dor, pode ser que elas tenham muitos incômodos, porque é a primeira vez em que aquilo acontece. Então, de fato, a primeira menstruação pode ser um grande transtorno, mas isso precisa ser investigado. A gente não pode bater o martelo e dizer, não, isso é normal, é a primeira menstruação. Isso não pode acontecer, mas isso é o que mais acontece. E a idade máxima, assim, entrou ali na menopausa, alguma coisa, já vai diminuindo? Ou não? Há relatos de senhoras também, às vezes 70, 80 anos, que tem endometriose ainda, né? Sim, eu já vi casos com mais de 60 descobrindo a endometriose. A gente tem um dito popular, eu não sei de onde tiraram isso, que a menopausa, ela reduz ou ela cura a endometriose. Isso não é verdade. Assim como a gente sempre escuta, né, dos médicos mais tradicionais, que se a gente engravidar, a gente não tem uma endometriose, que a endometriose cura na gravidez. Isso não é verdade. O que acontece é, tanto a menopausa, quanto a gravidez, quanto os hormônios ininterruptos, eles vão segurar a menstruação. Então, quem está menopausado não tem mais menstruação. E quem está grávida fica aí pelo menos seus 9, 15 meses ali sem menstruar ou mais, né? Então, enquanto a gente não menstrua, a gente não aumenta uma lesão já existente. E aí, conforme o problema da endometriose é que a maioria das mulheres vão sentir na menstruação, né? A gente tem os casos que cronificam, da doença mais intensa, que ela vai ter sintoma durante toda a vida, porque já está cronificada. Mas, geralmente, os sintomas começam
durante a menstruação. Então, se você não menstrua, você não tem sintomas. É assim que os médicos entendem. E, de fato, muitas mulheres não têm sintoma na menopausa, na gravidez. Mas isso não significa que a doença não está ali. Ela está ali, só que ela não está na sua maior atividade. Só que aí a gente vai avaliar esses casos de, ok, então vai esperar chegar na menopausa, não vai fazer um procedimento cirúrgico porque é arriscado, mas o quanto não é arriscado também você não conseguir andar, o quanto não é arriscado também você grudar os seus órgãos, não ter qualidade de vida, né, não conseguir fazer movimentos, entrar numa depressão profunda, né? Quais são os riscos? Então, a cirurgia ela tem 0, eu não vou saber agora o número, 0,1 a 3, alguma coisa por cento de risco. É uma cirurgia muito segura. Então, a gente vai pesando isso, sabe? E agora tem um ponto que você falou assim, a mulher que ela, então, quando ela entra na gravidez, ela não está menstruando. E aí tem um ponto, e agora a gente, num ponto que é legal, que você fala, a não menstruação, você pode ter a endometriose, que entra no caso dos homens, né? Isso. Homens não menstruam, então, assim, como que eu vou ter endometriose? E até, assim, acho que talvez pode ser um ou outro homem que saiba, né? Mas acho que eu desconheço que a maioria cabal, assim, desconhece, né? E às vezes tem até sintoma e confunde com outras coisas, né? Fala assim, como que eu vou ter endometriose se eu não sou mulher, eu não menstruo? Então, uma outra, eu tô totalmente descartado, né? Então, assim, como que é esse fator de endometriose em homens? E aí, em outras partes, até você comentava antes, pessoas que sangram pelos olhos, você falou, não? Por dentro. Por dentro, né? Atrás dos olhos. Uhum. E como que é esse processo? Então, agora voltando para esse público, né? Aí a gente tem um problema muito, muito sério aí, porque mulheres cis já são pouco diagnosticadas, né? Já são negligenciadas. A gente usa muito esse termo. A gente tem uma violência psicológica muito séria que acontece perpetuada por profissionais de saúde, de gaslighting. Então, a paciente diz que ela não está bem, ela está sofrendo, e o médico diz que não, que aquilo é psicológico. Elas chegam para a gente, muitas vezes, e nós não temos esse conhecimento. Se os médicos não aprendem, imagina uma psicóloga, um psicanalista, um psiquiatra, não vai saber. Então, vai chegar para a gente vai dizer que para essa pessoa, muitas vezes, que não, é uma questão inconsciente, que não está resolvida, isso aí é sintoma, né, psicológico. Não, mas os seus exames estão negativos, então você não tem nada. Então, até o profissional chegar nesse nível dessa consciência de, peraí, os exames podem estar negativos porque estão sendo mal feitos, estão sendo mal pedidos. Então, ela precisa de um exame especializado para ter certeza absoluta. A gente só vai entender que aquilo é psicológico, que a raiz daquilo é emocional, depois que a gente eliminou tudo e qualquer coisa desse organismo. Porque senão a gente acaba auxiliando, né? Elas costumam, eu disse isso também, é uma doença enlouquecedora. Então, a gente ajuda a perpetuar esse enlouquecimento mesmo da paciente, né? Então, e aí, se a gente está falando de mulheres cis, principalmente, imagina os homens, que aí já tem uma dificuldade maior com a busca pelo atendimento de saúde de modo geral, né? É muito difícil ir no médico, é muito difícil procurar ajuda. Aí chega nos médicos, se os ginecologistas, que são os principais profissionais para tratar endometriose, não sabem do que é endometriose, imagina um urologista, imagina um clínico geral, um médico de outra especialidade. Então, não se diagnostica, né? A gente tem eu só achei um estudo que trazem ali 82 homens, se eu não me engano, com endometriose, e eles só descobriram quando foram fazer o tratamento do câncer de próstata, que aí, quando entra o estrogênio. Então, principalmente a mulher trans, né, que foi aí biologicamente um homem cis ali, então, essa pessoa, ela vai passar pelo processo de hormonioterapia e muitas vezes vai entrar o estrogênio. E quando entra o estrogênio, aí a gente precisa entender como é que está essa pessoa, que sintomas ela tem. Se ela tem os sintomas, e aí precisa entender os sintomas de endometriose, que não é só cólica, tem vários outros sintomas acometidos, como é que está esse emocional, né? Porque daí o emocional, a gente vai pensar que a neuroinflamação, ela é consequência da inflamação física. Então, a inflamação, ela vai ampliando, ela gera substâncias que são citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias, porque tem as anti-inflamatórias. Mas as pró-inflamatórias, elas vão gerar um processo inflamatório no cérebro. São uma das únicas substâncias capazes de romper a barreira hematoencefálica, que é a barreira de proteção do cérebro. Então, rompeu essa barreira, ela vai causar processos dos mais diversos no nosso cérebro. Tanto morte celular,
pode chegar nesse nível. Danos celulares, a gente vai pensar no aumento da proteção neuronal, então esse aumento de proteção e das células imunes na região. Funciona como se fosse um autoataque mesmo, o cérebro tentando se proteger dele mesmo, né, das substâncias dele mesmo. A gente tem um aumento de uma atividade cerebral, a neuroinflamação é como um curto-circuito, né? Então, esse cérebro, ele dá aquele bug mesmo e essa pessoa tem sintomas. Muitas vezes é diagnosticada como bipolar, como depressiva, como ansiosa, como TDAH. E muitas vezes não é nada disso. Ela não tem o transtorno, mas ela tem sintomas do transtorno causados pela neuroinflamação. Então, a gente sabendo isso, a gente vai, então, olhar para esse homem, né? Olhar para essa pessoa que tem ali a endometriose atrás dos olhos, por exemplo, e a gente vai juntar todos os sintomas. Então, a gente não vai perguntar para ela só de sintomas ginecológicos, né? Claro que tem que saber, tem cólica, sente dor na barriga, né? Então o homem não vai dizer cólica, mas sente alguma dor na barriga, nas costas, tem alguma dificuldade com as pernas, né? Então como é que são, como é a evacuação? Sente dor, sente incômodo, tem sangue, tem náusea, e a urina? Tem algum incômodo, tem alguma questão? Então, como são os sintomas respiratórios? Por aí vai. Então, apesar de ser raro, né? Mas aí a gente fica sempre nessa dúvida. É raro endometriose na população negra, mas é raro mesmo, ou a gente não tem diagnóstico, a gente não tem estudo, a gente não tem escuta, né? Então, entendendo tudo isso, a gente vai olhar para esse organismo como um todo, de maneira multidisciplinar, de maneira sistêmica, e a gente vai olhar pro emocional. Peraí, esse homem, ele tem ali uma depressão, ele tem uma ansiedade, ele tem um transtorno, ele tem ali muitos sintomas psicológicos, tem que associar, peraí. Então, tem muitos sintomas psicológicos, como é que está esse organismo? Vamos revirar esse organismo atrás, né, de alguma possibilidade, inclusive endometriose. Mas, como é uma doença dependente do estrogênio, então, se esse homem geralmente não fez o uso de estrogênio, muito dificilmente ele vai apresentar os sintomas, porque os sintomas aparecem mesmo quando o estrogênio faz crescer a lesão. E aí na hormonização ou no tratamento do câncer de próstata ou de qualquer outra doença com o estrogênio. E assim, a do olho, né, por exemplo, precisa de um médico muito especializado, mas extremamente especializado para conseguir associar o sintoma. Geralmente é sintomas de inflamação, né? Então, esse médico muito especializado, ele vai ficar com a pulguinha atrás da orelha. Como a endometriose pode aparecer em qualquer lugar do corpo, vamos fazer uma ressonância, vamos fazer um exame desse olho para ver o que está acontecendo. Passou no oftalmologista, nada resolveu. Pensando na questão emocional, toma remédio psiquiátrico, faz terapia, e parece que não anda ali o negócio, precisa investigar. Precisa investigar, né? E aí, quando você fala que precisa desses profissionais que são muito especializados, eu começo a pensar na questão do Brasil como um todo. A gente vê São Paulo, aí numa cidade que você tem acesso a diversas coisas, mesmo para quem mora na periferia. Você consegue pegar, às vezes, um meio de transporte, por mais que dê uma hora, você tem esse acesso, toda nessa estrutura. E quando você vai para as cidades do interior, eu digo isso porque a minha família é do interior, embora uma cidade que é uma cidade pequena, mas assim, qualquer relação, qualquer problema de saúde um pouquinho mais grave, né, um pouquinho mesmo, né, que fuja ali do clínico geral, tem que ser encaminhado para uma outra cidade, que também não tem tanta especialização. Então, assim, aí as pessoas do interior acabam, como são tratamentos mais específicos, às vezes acabam indo para as capitais, e dependendo talvez da capital, não tem muita coisa. Então, assim, e aí eu fico imaginando quantas mulheres, né, nesse Brasil afora, né, às vezes até sabem, descobrem, e assim, acabam deixando de lado, acabam tomando inúmeros medicamentos, até para poder lidar com aquilo de uma melhor forma, porque não vão ter acesso, às vezes o custo, o tempo, né? Às vezes algumas trabalham para se deslocar, vai ter que faltar um dia no trabalho, faltar outro. Então, assim, isso acaba sendo uma dor, e aí acho que entra na questão psicológica também, né? Como que isso acaba afetando a família em si? Com certeza. O núcleo familiar, os filhos, esposos, né? Qual que é o trauma que isso gera? Né? É muito grave. Por que é importante a família também entender? Porque, claro, todo mundo ali vai ter o seu problema, né? O esposo, os filhos têm, né, as suas dificuldades do dia a dia ali, mas às vezes eles não conseguem observar, né,
a mulher ali, a mãe ou a irmã, né, que tem, e fala, não, isso é frescura, toma o medicamento que passa, teve outra pessoa. E a pessoa, além de lidar com o problema físico, né, tem esse outro problema que é ignorado, né? Exato. E às vezes é ignorado porque a pessoa ela não sente a dor, né? E aquilo, eu nunca vou sentir a dor do outro, né? Eu até brinco, o homem nunca vai sentir a dor do parto, a gente imagina, olha, é parecido com a dor tal. Tudo que é parecido, eu não sei como é. Então, às vezes a pessoa acaba deixando de lado, né? E aí é um problema que a mulher também ela lida com isso, né? Como que você faz esse seu tratamento, a consulta? A consulta ela é voltada também para lidar com esses problemas emocionais, como que funciona? Sim. Você fala da questão do parto. Quem já pariu em algum momento, os médicos mais especializados também dizem isso, que a endometriose ela consegue ser igual e às vezes pior do que uma dor de parto. Então, muitas mulheres não chegam a ter o parto porque a endometriose causa infertilidade também. Então, não conseguem ter essa experiência. Mas quem já pariu em algum momento consegue fazer essa comparação. E algumas dizem que é a mesma dor, outras dizem que é uma dor pior do que a dor de parto. Então, é um sofrimento intenso que a gente não consegue dizer com essas palavras, porque a gente não tem a referência, não tem o repertório. Então, de fato, né, a gente tem os maiores especialistas de endometriose estão aqui em São Paulo, de fato, mas a gente tem, sim, em alguns lugares do Brasil, tem surgido pessoas com essa mentalidade. Olha, eu conheço médicos que fazem esse tipo de atendimento no centro, né, Brasília, conheço no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Goiânia e São Paulo. Acho que são os 5 estados que eu sei que tem. E o maior especialista, a maior referência que temos no Brasil e uma das maiores do mundo, inclusive, está aqui em São Paulo. Foi o médico que me curou da endometriose, inclusive. É o médico que tem fomentado estudos. Ele criou um centro de estudos em endometriose, inclusive. A gente sempre vê, ele posta bastante. A gente sempre vê um médico vindo de fora de outros estados para vir aprender com ele a cirurgia. Ele está sempre fora do Brasil, trazendo conhecimento. Então, a gente tem... O Brasil é a referência em muitos lugares nesse sentido da endometriose. Estamos conseguindo chegar aí nesse lugar de referência por conta desse médico que está fazendo esse trabalho aí de ampliação do atendimento. Então, nós vamos ter uma doença que, de fato, causa dor, mas ela não causa só dor. Ela vai causar incapacidades físicas, consequentemente psicológicas. Então, muitas mulheres referem que evitam muitas vezes sair de casa porque tem restrição alimentar, porque não pode comer muita coisa por conta da inflamação, ou porque ela vai ficar reclamando, ou ela vai ficar com dor, então é melhor nem sair de casa. Mas eu vou dar trabalho. Então, o emocional dessa pessoa é extremamente abalado. E a gente tem as pessoas ao redor. Nós temos aí os filhos, esposos, esposas, a gente tem pais, a gente tem trabalho. Muitas mulheres são demitidas porque reclama demais, porque abaixou a produtividade, porque é muito negativa, porque dá muito atestado. É muito comum a gente ouvir pessoas, né, mulheres principalmente, dizendo que foram demitidas do trabalho por conta do sofrimento com endometriose. E aí, a primeira coisa que a gente precisa fazer para socialmente lidar com esse problema é desmistificar que cólica é normal. Porque esse é o primeiro dito. Mas eu tenho cólica também. Mas eu tive e não morri. Minha mãe teve e não morreu. Não, porque fulana tem. E a gente tem que sair desse lugar de que cólica é normal, de que fulana tem é normal, de que a cólica de fulana é igual a de cicrana, porque não é verdade. Então, quebrando esse padrão, entendendo que a mulher não é forte, ninguém é forte, a gente é forte, a gente é vulnerável também, né? Que a mulher não tem que dar conta de tudo, né? Entendendo que ela pode adoecer, ela tem esse direito de adoecer. Então, entendendo isso, a gente já tira um peso muito grande das relações interpessoais mesmo, né? Entendendo que aquilo é uma dor, não é só a dor, mas tem a fadiga, muitas vezes é o que mais pega. O maior sintoma que todas elas referem, e eu também referi quando eu senti, né, foi a fadiga, porque a fadiga ela vem como uma depressão mesmo, ela nos impede de funcionar, a gente não consegue sair da cama muitas vezes, de tão exausto que está o nosso corpo, porque as células estão focadas em resolver a endometriose e elas não funcionam para outros lugares, o corpo não funciona. Então, tendo essa visão, primeira coisa que a gente precisa é informação, e eu costumo dizer para as minhas seguidoras, para as minhas pacientes, o dinheiro
A gente dá um jeito, a gente faz uma dívida, a gente vai vender brigadeiro. Eu tenho uma seguidora que eu sempre falo dela, eu admiro muito aquela moça, porque ela cantava, ela fazia canto lírico na USP, e ela não pôde mais cantar por conta da endometriose, que inclusive afetou o sistema respiratório dela. E ela foi fazer Uber e brigadeiro. Então, ela tá desde o começo do ano fazendo Uber, fazendo brigadeiro, e ela juntou o dinheiro dela. Pra fazer a cirurgia. Vai fazer a cirurgia em dezembro, vai ficar super 100% da endometriose, com certeza. Então, assim, o dinheiro a gente dá um jeito, sabe? Mas se a gente não tiver informação, nada feito. A gente tem um monte de famosas por aí. Anitta, Simone, da dupla Simone e Simaria, Giovanna Eubank, tem endometriose, Vanessa Camargo, a gente tem muitas famosas que têm endometriose, mas muitas delas não faz o tratamento efetivo porque não sabe que ele existe. Então faz uma cirurgia que não resolve e volta. Larissa Manoela é um dos nomes da endometriose, né? E elas continuam com dor, elas continuam com sintoma mesmo fazendo tratamento, usando hormônio, porque elas não sabem muitas vezes que tem esse tratamento, que é a cirurgia de excisão em bloco. Então, primeiro a gente precisa de informação para a sociedade de modo geral, para desestigmatizar a doença, né? Para não achar que aquela mulher está reclamando porque ela é fresca, porque ela é mole, mas porque ela está sofrendo, para que ela receba ajuda, às vezes é ajuda física, é ajudar a fazer uma coisa dentro de casa, é ajudar a andar, enfim, para que ela receba apoio psicológico dessa rede dela e para que a gente consiga, então, cobrar os tratamentos, a gente possa buscar na justiça, que a gente possa buscar no sistema de saúde, para que a gente possa mudar a nossa mentalidade enquanto profissionais. Então, a informação, ela é basal. E é ela que vai fazer com que a gente mude essa realidade dentro e fora de casa. Bacana. E aí tem um ponto que você fala, você está para lançar também um curso, né? Acho que então, assim, a gente já está no encerramento aqui, mas eu queria que você falasse que acho que esse curso é interessante, ao mesmo tempo que acho muito interessante você falar e você realmente tem um conhecimento muito profundo e detalhado, né? E às vezes tem profissionais que não têm tanto esse conhecimento, às vezes por uma questão ou outra, né? E quando você falou que quer ampliar esse conhecimento, você falou que vai dar um curso, né? Ou já começou, está funcionando, como que está, né? Já está em planejamento? Sim. Como é que não isso? Existe, até agora, até o mês de setembro de 2024, não existe cursos sobre endometriose e saúde mental. É muito difícil a gente achar alguma coisa atualizado, como entendendo a doença como uma doença embrionária, sistêmica. É muito difícil achar alguma coisa para médicos. Imagine para profissionais de saúde mental. Então, não existe. Eu fui fazer minha especialização, não encontrei. Né? A especialização em saúde da mulher não aborda endometriose, não aborda doenças inflamatórias, causando neuroinflamação. Então, eu estou lançando agora, esse mês de setembro, vai ser uma formação, vai ser um curso de extensão universitária com diploma certinho ali pelo MEC. E aí a gente vai ter, sim, esse curso de extensão universitária para capacitar profissionais de saúde mental. Então, psicólogas, principalmente, psiquiatras também. Na verdade, como é um curso de extensão universitária, qualquer pessoa pode fazer. Sim. Só que a gente tem um módulo específico que ensina o passo a passo mesmo, né? Que ensina ali as estratégias de atendimento. Então, ele é muito mais voltado para psicóloga, psiquiatra e psicanalista. Mas qualquer pessoa pode fazer e vai ajudar muito a gente a entender a neuroinflamação. Então, assim, quem você quer dessa área, né? Psicólogo, né? Psicólogo... psiquiatra e psicanalista. Psicanalista. Aí, já procura, já tem a universidade já, que já está... A gente ainda não fechou 100%, não fechou 100%. Então a gente ainda está no formato, mas ele vai sair, eu vou... Final do mês, agora, comecinho do próximo, a gente já vai divulgar, né, o nome, tudo certinho, mas o nome do curso a gente já tem, que é a formação Endopsi, atualização para o tratamento psicológico da endometriose. Então, a formação Endopsi, jogou no Google, vocês vão encontrar. Vai encontrar lá. Zaiane, olha, fiquei muito feliz, nossa, extremamente, acho que convencido do que você disse, né? Acho que é um conhecimento, quanto mais a gente aprende, né? Então a gente consegue compartilhar. E a partir disso é interessante, que outros profissionais também com certeza assistem, a gente tem seu contato, tem essa informação e você começa a espalhar também, né? Qual que é a mensagem? O que você deixa para quem está assistindo de mensagem, de informação? Qual que é o seu recado? E como também te encontrar, né? Quais são o seu site, o WhatsApp ou o Instagram? Como que as pessoas podem te encontrar? Bom, vou começar então pelos meus contatos. Se você digita no Google, no Instagram principalmente, porque é a minha principal rede social,
Endopsi, que é endo de endometriose e psi de psicóloga. Então, Endopsi, você vai me encontrar tranquilamente no Instagram e é onde eu divulgo conteúdo sobre esse tema, é onde majoritariamente eu recebo as pessoas, então pode me mandar mensagem no direct, eu respondo todo mundo. Então, se você quiser marcar um atendimento, uma avaliação, eu faço tanto atendimentos psicológicos, eu faço atendimento cirúrgico para quem vai para a cirurgia, depois da cirurgia, eu faço avaliação para esterectomia, para redesignação sexual, só me dá um oi que a gente conversa. E eu acho que eu até finalizo, né, dizendo isso. Eu acho que 2 coisas importantes que a gente precisa ter em mente para a vida. A informação, ela muda a nossa vida. E saúde mental é tomada de consciência, né? Eu sou psicanalista e a gente vai trazer luz a coisas que estão escondidinhas ali. Então, a gente tomar consciência de quem nós somos, dos nossos processos, o mundo à nossa volta, nos dá poder para a gente fazer escolhas melhores, né? Para que a gente possa tomar cuidados maiores sobre nós, sobre as nossas relações, sobre o nosso corpo. Então, a informação, ela transforma vidas, ela transforma relações, ela transforma a sociedade. E, por favor, assim, eu peço sempre, acredite na sua dor. O médico pode falar que não é isso, que tá tudo bem, que é psicológico. Outros profissionais podem dizer isso também, que tem alguma coisa errada com você, que você tem uma questão inconsciente, enfim, pode ser. Mas jamais desacredite se você sente que tem alguma coisa errada com você. Investigue da maneira correta para que você entenda o que de fato está acontecendo com você e pode sim ser endometriose. Então, acredite na sua dor. Apesar de nós temos um problema sistêmico aí de profissional da área da saúde, existem pessoas que acreditam também na sua dor. Vá atrás delas e vá entender o que está acontecendo com você. Talvez a sua dor ela seja sim física, talvez a sua dor ela seja sim de endometriose e você precisa pelo menos saber, né? Você precisa de uma resposta nesse sentido. Muito obrigado, Zane. Muito obrigado mesmo, né? A gente agradece e a gente está convidado para participar outras vezes também. Acho que isso é interessante trazer, com certeza, conhecimento que não falta, informação. Ela é sempre bem-vinda e importante para qualquer pessoa, né? Muito obrigado. Obrigada, né? Isaías. E a gente agradece você que participou aí, que ficou até o final conosco, né, participando do Fisie Saúde Integrativa. Acho que esse conhecimento, essas informações que nós tivemos hoje, gente, acho que, né, é fundamental. Isso serve tanto para você que é homem, que é mulher, né, que é homem trans, mulher trans. Então, assim, procurar se informar mesmo, né? Então, a Isaiana, ela já deixou os contatos aí, as informações. Procure, acho que isso é muito legal. Com certeza tem algumas pessoas para poder indicar para ela também, então para poder... isso é legal. Então, assim, compartilha, né? Comenta, compartilha. Acho que esse episódio de hoje é essencial que você compartilhe mesmo, né? Compartilhe com diversas pessoas que elas vão encontrar aí, né? Talvez a solução, né, para diversos problemas. Ok? Para talvez resolver de uma vez por todas a endometriose. Então, um abraço, tchau, tchau. Até o nosso próximo encontro com Fisie Saúde Integrativa. Até mais. Perfeito.